Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui, mais um estudo, mais uma reflexão. Você já ouviu aquela frase? Tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha? Já deve ter ouvido. E é uma frase, uma analogia à importância da influência. E o que é interessante que a gente vai estudar hoje, que a influência ela é tratada muito antes dessa frase moderna, é tratada pela palavra de Deus de uma maneira muito mais profunda. Então a gente vai analisar os princípios da influência, a importância da influência, como influenciar, como evitar ser mal influenciado e quais são os efeitos disso. Então vamos até o final do vídeo, inscreva-se aqui no canal, comente, compartilhe se assim você desejar. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui para a gente responder. Tá? Vamos em frente. Primeiro eu quero começar com você em Provérbios, capítulo de número 13, versículo 20. Se você tem a Bíblia aí, abra. Se não tem, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Vamos ler juntos. Olha o que diz aqui. Versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, primeiro, há um reflexo da importância da influência. O que a influência faz? Quem é sábio, quem anda com sábio, fica sábio. E quem anda com tolo não só fica tolo, olha que importância a gente analisar com cuidado a palavra de Deus. Não só fica tolo, continua tolo, mas também é destruído. Então a má influência já dá para a gente perceber que tem uma predileção por algo de destruição. E além disso, nós vemos aqui nesse texto uma hierarquia. O primeiro ponto que é importante a gente falar. A influência normalmente se dá num ambiente de influência, de hierarquia social. Você já percebeu que um filho ele tem os trejeitos do seu pai? Até avós, até irmãos às vezes, falam de maneira parecida, tem a voz parecida, tem a forma de agir parecida. Mãe e filha também. Você já percebeu, às vezes, um casal que está muitos anos juntos, muitos anos casados, eles começam a ter os mesmos trejeitos, até a maneira de falar. Eu estou falando de raciocinar somente, não, estou falando do externo. Trejeitos, a forma de andar, a forma de se comunicar, e mesmo sendo de famílias diferentes. Então, a influência, ela envolve normalmente uma hierarquia, uma relação social. Segundo, essa relação social, sendo gerada de maneira hierárquica, ela coloca cada um dos atores, os que vão influenciar e serão influenciados, num patamar. Exemplo, é normal que o pai influencie seu filho, ou a mãe influencie a sua filha ou seu filho, ou seja, pais influenciando sua prole. Aqui tem uma relação hierárquica. É normal, é comum um mestre, um professor, influenciar seu discípulo, seu aluno. É normal um patrão, um empregador, influenciar o seu colaborador, o seu empregado, o seu funcionário. Então a influência, ela se dá, na maioria das vezes, entre relações sociais, entre convívio social. Você já deve ter ouvido também aquela frase moderna, que algumas pessoas que trabalham com motivação, alguns professores de filosofia, eles sempre dizem, olha, você é a soma das pessoas que você convive, você é a soma das 5 pessoas que você convive, que você se relaciona, o seu meio ambiente, o ambiente em que você vive diz muito sobre a sua maneira de pensar, sobre a sua maneira de agir, sobre a sua cosmovisão do mundo. Então, isso que ele está dizendo nada mais é do que a influência. A Bíblia já trata disso há milênios, né? Lembrando que Provérbios aqui foi escrito, é um compêndio da antiguidade, um compêndio da sabedoria antiga dos hebreus, dos judeus. Então, foi muito antes de Jesus Cristo, que já se passaram
mais de 2.000 anos. Então, a gente está falando aqui de escritos de mais de 5.000 anos aproximadamente. Então, uma sabedoria antiga e a Bíblia já retrata. E a importância da Bíblia colocar isso, da palavra de Deus colocar isso, é porque a influência, ela determina muitas coisas em nossa vida. Um outro exemplo que eu quero te dar, para a gente trabalhar, eu quero que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1, que eu acho, são vários exemplos na Bíblia, mas eu acho assim, essencial, acho lindo esse exemplo de Josué, capítulo 1 e versículo 1. Eu vou compartilhar também com você aqui, Josué 1:1. Deixa eu abrir aqui para a gente, Josué 1:1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então perceba que ele está, e aqui Deus começa a falar com Josué, depois que Moisés morre. Josué vai ser levantado como novo líder de Israel. Mas para a gente, o contexto mais importante aqui não é nem isso. Dentro do que nós estamos falando, do princípio da influência, é a gente ler esse versículo com essas palavras: Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Olha o princípio da hierarquia aqui. Claro que agora Josué estaria sendo o novo líder, mas até aquele momento, Deus reconhecia Moisés. Moisés era influenciado por Deus. E Moisés influenciava Josué. Deus era o líder de Moisés. E Moisés era o líder de Josué. Então, dentro da percepção de Deus, dentro dos princípios divinos, a hierarquia precisa ser muito bem adaptada para que a fonte seja sempre esteja jorrando em nossas vidas. Então Deus ele vai derramar a sua sabedoria sobre uma pessoa e ele espera que aquela pessoa derrame sobre outros, que derrame sobre outros. Não que Deus só vá falar com uma pessoa específica. Não que Deus ele seja inflexível de não ouvir. Hoje todos nós, após a vinda de Cristo, temos acesso a Deus. Mas o princípio aqui é que, primeiro, a influência é muito importante. A Bíblia dá uma atenção para a influência. E ela pode gerar coisas maravilhosas, como também pode gerar destruição, como foi o que nós lemos. Então nós temos que sempre estar atento a isso. Por quê? Como eu disse, na relação entre pai e filho, marido e esposa, professor e aluno, patrão e empregado, toda hora você está influenciando alguém e recebendo a influência de alguém. Então, se você é líder de alguma coisa, se você, e aqui falando para empreendedores, se você está gerindo o seu negócio, está gerindo a sua casa, a sua família, todo tempo você está recebendo influência e está gerando influência. Seu exemplo, sua forma de ser está gerando influência, as pessoas estão vendo, estão captando e podem estar se moldando pelo que você faz, positivo ou negativo. E você, a todo momento, está recebendo cargas de influência das redes sociais, da televisão, do rádio, do seu círculo de amigos, da sociedade que você vive, da bolha, né? Hoje se fala muito em bolha. Então, olha a importância da gente compreender isso. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, seguindo aqui, está em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 33, e a gente vai falar do problema da má influência. Olha aqui: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Alguns até colocam isso como um ditado. Mas não é. É um texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 33. É que a gente fala, né, da sardinha que nada com sardinha. Então, não devemos nos enganar. As más conversações, ou seja, a má influência, a má amizade, ela corrompe os bons costumes, ou seja, vai corroer todos os princípios que vai te levar para a vitória, vai te levar para o êxito, vai te levar para você alcançar o seu objetivo. Então, olha o poder da influência.
E a influência, ela não vem só através da amizade. Eu quero repetir o que nós falamos aqui da importância da internet, da importância das redes sociais, da importância da televisão, ou seja, a importância dos meios de comunicação. Hoje nós temos os influencers sociais, né, digitais. Hoje o mundo ele está digital. Então você não precisa ter só aquele seu amigo que vai te trazer uma má influência. Hoje, quando você acessa o seu celular, você tem influência positiva e negativa, sendo bombardeado 24 horas por dia na tela do seu computador, na tela da televisão da sua casa, na tela do seu celular, como nós acabamos de dizer. Então você precisa estar atento a isso, porque essa má influência que chega e você acaba recebendo, acaba adquirindo essa má influência sem perceber. Quantas pessoas, existem vários estudos nessa área de situações em que o ser humano ele acaba gerando um quadro depressivo, acaba gerando um transtorno psicológico, um transtorno emocional, acaba gerando quadros de violência, quadros de ansiedade. E quando você vai ver aquela pessoa, mas por quê? Da onde surgiu? Qual é a raiz desse problema? E vai ver porque essa pessoa vivia, recebia ali, via muito, ouvia muito, às vezes filmes, às vezes jogos eletrônicos, enfim, às vezes até reportagem. Lembra da pandemia? Que as notícias, né, os fatos daquela época eram fatos tenebrosos. Quantas pessoas não entraram em depressão? Quantas pessoas não tiveram síndrome do pânico e foram, inclusive, aqui eu não estou falando do papel do jornalista, papel dos repórteres, nada disso. Cada um no seu posicionamento. Os repórteres tinham que trazer fatos, né, o que estava acontecendo. Mas aquilo se multiplicou de uma tal forma e o mundo estava tentando entender que muitas pessoas, ao receberem uma carga de informações negativas diariamente, acabaram gerando um quadro de depressão, um quadro de síndrome do pânico, né? E muitas outras coisas. Então, o que é isso? A influência que você recebe sem você perceber. Então, as más conversações vai corromper os bons costumes. O que são esses bons costumes? É aquilo que foi semeado na sua vida. Olha como é que isso é profundo. Eu recebi durante toda a minha vida, às vezes vim de uma família estruturada, às vezes tive durante a minha infância um ótimo ensinamento, às vezes durante a minha juventude, minha adolescência, tive os melhores professores, os melhores mestres, as melhores influências. Isso gerou em mim um caráter bem formado, uma estrutura emocional, psicológica, uma estrutura de inteligência totalmente adequada. Mas essa má influência que vem posteriormente, quando a gente sai ali do quadro geral da nossa família, né? Sai dali da proteção dos pais e encara o mundo, quando a gente não percebe, essa má influência ela vai corrompendo, vai corroendo toda essa base estrutural, familiar, emocional, psicológica, ética, cristã que você construiu ao longo do tempo. Por isso que é comum alguns pais falarem: não é possível, eu criei o meu filho dessa forma, eu criei a minha filha dessa forma, eu criei assim, como é que essa pessoa se perdeu? Mais conversações que não vêm só hoje, nos dias atuais, não vem só através de amizade. Aquele amigo físico se acabou. Às vezes tem jovem que fica no quarto o dia todo, atrás, né, na frente de uma tela de um computador, de um celular, de uma televisão, ele está recebendo ali má influência. E aquela má influência está corrompendo, corroendo toda a base estrutural que ele teve. Então, fica aqui esse segundo ponto, a importância da gente estar sempre filtrando a influência que nós recebemos, e nós recebemos todo dia. Aquilo que eu acabei de falar. Todo dia nós influenciamos alguém e somos influenciados. Então, se você não percebe essa influência, através da cultura, por exemplo, da música, da poesia, do cinema, da literatura, tudo é um conjunto de influência. Os meios de comunicações gerais, da política, a igreja,
a família, a sociedade, todo mundo está se influenciando e está recebendo influência. Então, se você chega ao ponto de dizer, não, eu não recebo nenhuma influência, o seu estado é grave, você precisa se atentar a isso. Então, segundo ponto, se atente, tente filtrar o máximo para que você evite a má influência, que não destrua, né, a sua percepção. Vamos continuar aqui. Mateus capítulo 16, Jesus também falando sobre a influência, e aqui traduzindo no discipulado, né, a influência nada mais é do que um discipulado, alguém sendo mestre, influenciador, através do seu discípulo, que é aquele que é influenciado. Então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Resumindo, o que Jesus está dizendo aqui? Que se você quer ser influenciado por ele, se você quer ser discípulo dele, se você quiser ir após ele, você tem que renunciar a você mesmo. Então, a influência, e aqui eu quero pegar esse ponto da renúncia, a influência, ela tem esse condão de nos transformar em outra pessoa. Então, Jesus está falando aqui da boa influência, do discipular, de se tornar um discípulo de Jesus, de ir após Cristo. O que ele está falando? Primeira coisa, você vai renunciar. Por quê? Você vai renunciar a você mesmo. Agora, tuas percepções que você tinha anteriormente são altamente influenciadas pelas percepções do cristianismo, pelos princípios, pelos padrões morais, éticos, espirituais do cristianismo. Então é comum quem roubava, quem furtava, a partir do momento que começa a seguir a Cristo, deixa de furtar, deixa de roubar. Quem adulterava, quem dava a volta em alguém, enfim, as atitudes dele começam a mudar. Por quê? Ele está renunciando a ele mesmo. Esse é o condão da influência. Mudar a pessoa. Então, a boa influência muda você para melhor, a má influência muda para pior. Então, às vezes você começa um negócio, às vezes você começa um relacionamento, às vezes você começa, uma família, você constitui um trabalho, você começa muito bem, porque você está com um círculo de pessoas ali com o mesmo objetivo. Agora, quando você percebe que alguém ali não está com a mesma percepção, você precisa tirar. É o terceiro ponto que eu falo para você. Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, precisa fazer isso. E ele estabeleceu os pontos. Qual é o grande erro que muito líder, muito empreendedor, muito pai de família, muita mãe de família deixa de lado? Ele não estabelece uma proteção sobre a má influência. Então, ele deixa a coisa solta e, um pouco de fermento leveda toda a massa, como diz a palavra de Deus. E trazendo para um provérbio popular, um jargão popular, uma maçã podre, vai empodrecer todo o resto. E aí eu quero compartilhar o último texto com você e te dar mais essa dica, mais essa orientação, mais essa reflexão bíblica. A influência você precisa controlar. A influência boa você deixa ela gerar em todo o ambiente, e a má influência você precisa cortar, precisa limitar a má influência, e você precisa, além disso, que nós falamos no ponto anterior, no terceiro ponto, você precisa identificar da onde vem essa má influência. Então eu preciso saber, estou sendo mal influenciado? Estou. Então eu vou cortar isso da minha vida. Mas além de cortar, eu vou cortar isso do meu ambiente. Porque se eu deixar aquilo ali, hoje eu posso cortar, mas amanhã eu posso não perceber. Então eu tenho que estar sempre identificando e tirando. Você quer ver um exemplo? Vamos para o texto de Hebreus. Vou compartilhar com você aqui o último texto, Hebreus 5:12. O escritor de Hebreus, ele vai falar para uma igreja em que estava se tentando ali há muito tempo torná-los mestres, mas eles não conseguiam. Por quê? Voltamos lá para Provérbios, capítulo 13. Quem anda com sábio torna-se sábio. E quem não anda com sábio, quem anda com tolo é destruído. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo,
Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então está aqui o último texto, tá? De pessoas que não se deixaram, não se tornaram sábios. Se não se tornaram sábios é porque não andaram com sábios, não foram influenciados por sábios. E isso que é importante na influência. Se eu estou sendo influenciado a cada dia com pessoas que são sábias, pessoas que são mais experientes do que eu, pessoas que são melhores do que eu me tornarei uma pessoa melhor. Eu me tornarei uma pessoa sábia. Eu me tornarei uma pessoa mais produtiva. Essa é que é a chave da influência. Essa que é a coisa maravilhosa na influência. Então, neste local, aqueles homens já deveriam ser mestres pelo tempo que eles estavam ali. Mas não bastava só o ambiente. Faltava a influência. Eles estavam muito tempo ali, mas não estavam recebendo, não estavam admitindo, não estavam trazendo para si algo bom, algo maravilhoso. Então, pelo tempo, já deveriam ser mestres, mas ainda estavam precisando de leite, ou seja, eram crianças na palavra do Senhor. Então, cuidado, preste sempre atenção. Você está influenciando quem? E quem é que está te influenciando? Não esqueça, tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Ande com os sábios e se tornará. Não esqueça, se inscreva no canal, comente, compartilhe e que Deus te abençoe sempre.